Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui gravando mais um Bonecast para vocês da Bone Learning, junto com o meu amigo Márcio e com o Luiz Renato. E aí, pessoal, qual que é o tema de hoje, então? Vamos falar um pouquinho de displasia do desenvolvimento do quadril? O que vocês acham? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou pegar essa saudação aqui da Su, do Felipe. Bom, prazer estar gravando esse podcast com o Márcio e com a Suzana aqui hoje. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente adora, né? Que é a displasia do desenvolvimento do quadril. Só que a gente vai lá no comecinho do tema, né? Em relação às possibilidades de screening, ou seja, de rastreio dessa doença que a gente possui no mundo. Então, passar um pouquinho por esse tema para abrir os horizontes aqui, abrir a cabeça do pessoal. Não é isso, Márcio? É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. E é um tema bem interessante, bem importante na nossa prática, né? Porque muitas vezes a gente conseguindo fazer um diagnóstico mais precoce dessa doença, a gente acaba conseguindo tratar de maneira mais adequada, né? Maneira um pouco mais simples e sem precisar, às vezes, de alguns procedimentos cirúrgicos mais complexos, né? Que infelizmente a gente faz com frequência aqui no Brasil ainda, né? E é isso, o que você trouxe para a gente aí de literatura a respeito do tema? Então, na verdade, hoje nós vamos falar um pouco de um paper muito interessante que saiu no ano passado, que é um consenso de especialistas europeus. Então, é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. Eu sei que tem outros trabalhos recentes também, até no JAMA, tudo, mas esse é um pouco diferente. E um ponto, assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que conversar é o seguinte: nós que estamos lá no consultório, que recebemos esses casos, na cabeça de vocês, tem alguma dúvida que essa doença merece algum tipo de rastreamento, seja lá qual ele for? Como é que isso funciona para vocês, assim? Eu não tenho muita dúvida de que é necessário fazer rastreio dessa doença, né? Na criança, o quadril ele é fonte de doenças importantes na infância. E nos primórdios da vida, né, no nascimento, a displasia do desenvolvimento do quadril é a mais prevalente. São doenças que realmente podem debilitar a criança funcionalmente ao longo da vida e que, se não diagnosticadas cedo, vão necessitar de um tratamento cirúrgico. Então, o diagnóstico precoce ele é essencial para um tratamento adequado e, de preferência, não cirúrgico. E o grande problema dessa doença, como vocês sabem, é que ela é silenciosa em muitos casos. A Su vai trazer dados mais específicos, mas a gente sabe que a sensibilidade do exame clínico, por mais que ele seja bem feito, ela gira em torno de 50% a 60%. Ou seja, se a gente só examina clinicamente as crianças, e se todo mundo examinasse já seria ótimo, né, nas consultas, enfim, a gente deixaria passar talvez 40%, né, dos casos. E é o que a gente vê acontecendo no país, infelizmente, que a gente ainda tem uma alta prevalência de casos tardios chegando para a cirurgia nos hospitais e escolas, mesmo no nosso consultório particular, os convênios, enfim. Então, o rastreio ele é necessário porque a doença é silenciosa. Às vezes eu não tenho como descobrir só com o meu exame clínico, né? E quando a doença mostra as caras, às vezes já é tarde demais, né? Quando a gente vai ver aí uma diferença de tamanho das pernas, uma dificuldade de abdução das coxas, né? Que são sinais mais tardios aí da displasia. Então, sim, é necessário algum rastreio. Sim, eu acho que, e aí depois a gente pode até discutir sobre um rastreio um pouco mais seletivo ou universal, né? Mas uma coisa que é interessante a gente dar ênfase é que, como é uma doença muito debilitante, que gera, se a gente botar assim para o SUS, gera um ônus muito grande, né, para o sistema de saúde também. É interessante que desde a da maternidade seja feito pelo menos o exame físico, mesmo a gente sabendo que muitas vezes ele não é tão sensível, mas o exame físico bem feito já consegue selecionar algumas dessas crianças para que a gente consiga fazer um tratamento ideal, né? Então, o neonatologista tem que fazer um exame bem feito, o pediatra depois no consultório, que vai acompanhar a parte da puericultura, o ortopedista geral, ortopedista pediátrico, muitas vezes também o fisioterapeuta, que às vezes vai fazer algum tratamento de um torcicolo congênito, alguma outra patologia, então tem que saber fazer o exame e sempre fazer o exame do quadril. Então, uma coisa que eu sempre faço no meu consultório é que, mesmo que o paciente não tenha nenhum fator de risco, veio no meu consultório bem novo, numa idade assim, logo após o nascimento, eu sempre examino o quadril também. Tem que fazer o exame físico geral, né, completo. Eu acho que os pontos que vocês falaram aqui, que nós poderíamos resumir e colocar, são as duas coisas mais que importantes. Primeiro,
É uma doença que pode ser silenciosa, então é uma doença que você pode não perceber até que o tratamento já seja muito mais complicado. E um outro ponto importante é que nós, com esse diagnóstico precoce, podemos mudar uma história natural. Então, Uhum. quando a gente resume nessas duas situações, então é uma doença que justifica que exista algum tipo de rastreamento. Mas agora que vem o problema. É qual rastreamento, como, quando. Então, para começar nesse assunto, acho que o primeiro ponto é o que nós entendemos como fator de risco, porque tem muitos fatores de riscos. Então, vou pedir para você mudar para a página 3 do artigo, e aí vamos falar um pouquinho aqui. Qual, na opinião de vocês aqui, são os grandes fatores de risco que vocês se importam, assim, se preocupam, vamos dizer? Sim. Bom, vou começar falando o mais óbvio, né, que é o paciente que é gerado na posição pélvica, na posição sentada, né? Quando você vai falar para os leigos, tem que falar, o bebê estava sentado ou de cabeça para baixo na barriga. Então, a posição pélvica é um dos grandes fatores de risco, sendo que quando eu tenho um pélvico, né, com os joelhos estendidos, quando o pezinho da criança está próximo da cabeça, o risco de displasia, né, segundo o Tadgens mesmo, ele chega a 20%. Ou seja, é um risco bastante alto. Esse, sem dúvida, é um dos principais fatores de risco. Ou seja, essas crianças a gente precisa dar uma atenção maior a elas, Márcio, né? e pensando nisso que o Luiz está falando, você acha que vale a pena a gente envolver os obstetras nessa conversa? Ah, com certeza. Eu acho que todo obstetra ele tem que saber, né, dos fatores de risco, até para poder orientar a família. Logo quando nasce o bebê, quando eles fazem o parto, tem que saber orientar a família. Ó, acho interessante fazer um exame físico, exame de imagem, passar com o ortopedista pediátrico, né, para avaliar a displasia de quadril. Então, uma coisa muito interessante é o obstetra saber um pouco mais sobre a displasia do quadril, e além disso também o ultrassonografista, né? Às vezes os nossos colegas radiologistas, é interessante eles saberem desse fator de risco, né? Então, na hora de fazer ultrassom morfológicos, ultrassons depois de acompanhamento da criança, então ele já tem que ter uma noção de que essa posição é um fator de risco muito importante para ter uma displasia de quadril, né? Exatamente, né, Su? E outros fatores de risco? Quais você faria um highlight aqui para nós, além da posição pélvica? Eu acho que um outro ponto muito importante é a história familiar. Só que aí tem detalhes, né? Porque, primeiro, é a história familiar que seria do parente de primeiro grau. Então, Uhum. já começa disso. Depois, assim, a gente sabe que a anamnese, por mais que você tente, nem sempre é a missão mais fácil do médico, né? Então, como é que você pergunta isso? Porque você fala assim, alguém tem problema de quadril na família? E as pessoas, não, imediatamente, né? É igual, você tem alguma doença? Não, mas eu tomo remédio de pressão, diabetes, é a mesma relação. Então, normalmente a pergunta que nós fazemos é também: você tem alguém na sua família que fez prótese de quadril jovem ou que tem dores no quadril? Ou você tem dor no quadril? Então, são perguntas que sensibilizam mais. Mas uma coisa interessante, assim, é que não existe um gene de displasia. Uhum. Nunca foi isolado, isso não existe. Fala assim, você tem esse gene causa displasia. O mais provável é que, na verdade, a causa genética esteja relacionada ao formato da bacia da mãe. Então, a mãe tem um formato na bacia e esse formato da bacia que pode aí ajudar na geração, ser um dos fatores aí dessa doença que é multifatorial, não que é uma coisa só, como todas as outras, a você ter a displasia. Então, esse eu acho que é um dos fatores aí mais importantes. E na vida prática de vocês, como é que vocês se comportam, por exemplo, com deformidade nos pés? O que vocês entendem que é ou não um fator de risco? Classicamente, né, as duas principais deformidades ortopédicas associadas à displasia do quadril são o torcicolo congênito muscular, Muito associado. muito associado, e o metatarso varo, né? E aí existe aquela controvérsia se o pé torto congênito ele deve ser triado ou não para a displasia do quadril. Hoje em dia eu estou mais medroso, digamos assim, né, Su? Então eu tenho rastreado, até pela facilidade de ter no meu consultório o aparelho de ultrassom, eu mesmo conseguir olhar o quadril, eventualmente medir os ângulos, tenho rastreado com um pouco mais de frequência essas outras deformidades que não têm uma associação tão clara na literatura. Ainda que seja É, controverso, né? Porque existe um pouco isso. Nem em medicina é muito difícil você falar que você tem certeza das coisas, né? é. 100% do tempo. Então também tem isso que você falou, você tem uma facilidade em fazer esse rastreamento e isso conta, né? Talvez não seja uma medida de saúde pública, mas você tem Uhum. facilidade. E você, Márcio, como você se sente? Geralmente eu tenho rastreado um pouco mais de perto esses pacientes, né? Selecionado mais. Então, quando tem torcicolo congênito diagnosticado mesmo logo ao nascimento,
ou com metatarso adulto, geralmente eu gosto de encaminhar para um colega, ultrassonografista, lá em Vitória, né? Então, eu acabo fazendo um rastreio. E isso está muito ligado, geralmente é um fator de risco, mas não é um dos mais importantes, mas talvez a oligodrâmino, né? Então, a mãe que às vezes a gestação foi com pouco líquido, né? Dentro do útero e tudo. Então, está associado a um fator de risco, né? Sim. A minha segunda filha, inclusive, eu triei porque era GIG, né? Ela não era Aham. oligodrâmine, mas nasceu com 4.200. Isso é um dos Enfim, pontos. A partir de 3,5 kg, né? A gente sempre fica um pouco. Não sei qual que é o peso que vocês usam para pensar nisso. sim. Mas muito grande, enfim, né? Acabei triando, estava tudo bem, mas qualquer fator que aperta a criança no útero, teoricamente, ele vai dar uma chance um pouco maior, né, de ter a displasia do desenvolvimento do quadril. E o sexo feminino, né? A gente não falou, né? Mas é um fator de risco É, importante, mas e aí, a né? gente não falou porque a gente não sabe bem como encaixar ele nisso Vai tudo, porque triar é todo metade da mundo? Não, população, né? né? Isso é verdade. Então, metade da população, então fica um pouco difícil você traçar recomendações só por causa do sexo Não, feminino, mas vamos tentar assim, né? vamos tentar colocar as coisas mais esquematizadas, falando a verdade aqui. Nem sempre a verdade vai ser que nós fazemos. Uhum, Ela tem aquela comprovação científica de 100% e tudo bem, porque a experiência do médico ela é importante, claro. Então vamos lá. Primeiro, todo mundo aqui concorda que o exame físico é muito importante, deveria ser feito na maternidade, Barlow e Ortolani. Todo perfeitamente, Certeza. mundo de acordo com isso. Todo mundo de acordo também que isso não é suficiente. com Com certeza. certeza. Na visão de vocês, quando que a gente deveria repetir esse exame físico? Eu estou falando assim do ponto de vista de rastreamento clínico pelo pediatra. Com quantos meses vocês acham que o pediatra deveria examinar de novo no consultório, procurando limitação da abdução, assimetria de prega, assim, com mais cuidado, né? Quantos vocês acham que é esse momento? Porque o ortolânio, ele vai, quando ele tem, porque é aquilo que você falou, né? Ele é um exame extremamente específico, 90%, mas ele é muito pouco sensível. Então, quando ele desaparece, que é por volta de 4 semanas, quando que vocês acham, assim, que essas outras provas podem ajudar no diagnóstico? Porque eu sei que é bom fazer um diagnóstico cedo, mas também, se a gente fizer um diagnóstico com 3 meses, a gente tem alternativa de tratar também, tudo, né? E fazendo, mesmo se for tardiamente, né, porventura, não conseguir detectar antes, é melhor detectar com 6 do que com 1 ano e meio, por exemplo, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu orientaria que os pediatras sempre, na hora de tirar a fralda, de examinar o neném, que eles sempre fizessem os testes de instabilidade até o 3º mês, que é quando a gente tem uma positividade, né, dos testes de Barlow e Ortolani, e que realizassem, claro, de maneira adequada, né? Um quadril de cada vez, enfim, realmente pistonando. Isso é difícil e precisa de treinamento melhor. A gente sabe que a gente está envolvido em ambiente universitário e muitas vezes isso não é ensinado nas maternidades de maneira adequada. Então, é importante saber fazer de maneira adequada. A gente com certeza vai lançar materiais sobre isso. E ele deveria ser repetido, na minha opinião, em toda visita do pediatra. Porque, obviamente, se você fizer mais vezes, a sua chance de detecção aumenta, né? E durante o 1º ano de vida, é interessante fazer os testes que são de diagnóstico tardio, que são os testes de Galease, né, a altura dos joelhos, o teste de Hart, que é a deficiência de abertura das pernas, também o Peter Beide, né, que são as assimetrias de pregas, que não é tão específico assim, né? Até 30% das crianças podem ter assimetria de pregas, mas tem até um paper do JCO dizendo que se tiver assimetria de prega, a chance de displasia, mesmo de displasia estável, é um pouco maior. Então, observando qualquer um desses fatores é um motivo para o encaminhamento ao ortopedista pediátrico ou a um ultrassonografista que tem experiência na detecção pelo método de Graf da displasia dos quadris. E aí eu chamo a Não, peraí, atenção... segura essa aí. perdão. Segura do método de Graf, deixa só o Márcio falar, então, o que ele considera de exame físico importante. Aí nós já vamos entrar qual é o método de ultrassom e por quê. Tá bom. Eu acho importantíssimo em toda consulta do pediatra ser feito o exame. E ser feito de uma maneira delicada, né? Que a gente pode botar assim. Muitas vezes o exame é feito na maternidade ou então no consultório, feito dos 2 quadris ao mesmo tempo, sem tirar fralda, sem posicionar o quadril na forma correta, 90 graus do quadril, 90 graus do joelho, e sentindo mesmo, botando o dedo no trocante e sentindo se o quadril está com alguma instabilidade ou não. Então tem que ser feito retirada a fralda, tem que fazer um lado, depois o outro. E sempre de olho também nos outros sinais de exame físico. Então, a assimetria de pregas, a discrepância de membros, né? A
avaliar também em decúbito ventral, ver se tem algum desvio da linha interglútea, que isso também pode indicar alguma displasia de quadril. Então, para mim, toda consulta tem que ser realizada, né? O tratamento da displasia de quadril, ele vai evoluindo de complexidade. Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais tranquilo é o tratamento, né? Geralmente com suspensório ou então com gesso, e depois vai, às vezes, dificultando, né? Até com a cirurgia, com a osteotomia pélvica, a osteotomia femoral, com necessidade, às vezes, de UTI, de transfusão sanguínea, né? Então, toda consulta tem que ser feita. Eu acho que para a gente resumir, então, essa parte do exame físico, eu vou falar um pouco do meu pensamento nisso. Eu entendo, assim, que se hoje a gente baixasse uma lei, vamos fazer ultrassom em todo mundo, isso seria, assim, um caos. Porque nós não tem como, não temos esse tanto de pessoas que são treinadas nesse método, isso atrapalharia mais. Agora, se nós, assim, como país, do ponto de saúde pública, realmente treinássemos e tivéssemos isso no exame físico, de continuar fazendo esse exame físico na puericultura, continuar testando esses quadris, eu acho que muitas crianças poderiam fazer tratamentos menos complexos. Então, esse poderia ser o primeiro passo dentro de um planejamento para se chegar depois, conforme for se provando a efetividade de custo, de tudo, a um screening maior, né? Mas então, assim, vamos deixar assim, todo mundo aqui de acordo que o screening com o exame físico, Barlow e Ortolani, e essas outras provas continuando, é um consenso? Todo mundo de acordo? Com certeza. E que essas crianças que têm esses fatores de risco, no mínimo, as que são pélvicas e têm história familiar, mas as que têm torcicolo, deformidades no pé, mereceriam uma investigação por imagem, além da investigação que seja de exame físico. Isso acho que é um consenso nosso, assim, que... Isso é um consenso nosso, né? É interessante a gente falar, né, Su, que a nível Brasil e vários países ainda não tem um consenso claro sobre isso nas sociedades, Sim. né? Contudo, né, para países de dimensões continentais, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, parece ser a estratégia mais factível. Não estou dizendo que é a melhor ou a pior, mas é a mais factível. Não, e também né? a gente não tem como provar se é melhor ou pior ainda, né? Na verdade, nós não sabemos, né? Ainda O não que a gente sabemos, pode né? entender. Mas que nós sabemos, assim, que tem muito trabalho para ser feito nessa área. Exato. E a questão é, isso não é só do ortopedista. Nós já falamos aqui do ginecologista, do radiologista, do pediatra, de nós, das enfermeiras, do fisioterapeuta. Quer dizer, olha só a quantidade de profissionais que deveriam estar sensibilizadas e envolvidas, né, com esse problema. Então, não é uma coisa só nossa, né? Mas uma coisa é certa, a gente não está fazendo, assim, não está acontecendo o melhor rastreio possível no Brasil, porque os casos ainda são muito frequentes, eles chegam com muita frequência para nós, né? Talvez a nossa discussão já teria que ser sobre o screening seletivo e o screening universal, não ainda vamos fazer o screening seletivo, né? Tem muitos lugares que a gente não está nem fazendo do paciente pélvico. Então, esse é o risco, né? Da gente depois deixar de avaliar esse quadril com uma displasia e muitas vezes só vai... Quando é no interior, né, a gente só consegue fazer o diagnóstico quando a criança já está deambulando, que vê a claudicação, aquela marcha claudicante, né, a criança mancando, né? Então, só vai ter um diagnóstico muito tardio, né? E, Su, deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, a gente detectou essa criança que tem os fatores de risco ou que tem o exame físico positivo e é uma criança ali abaixo dos 4 meses de vida, né? Queria que você falasse para nós dos métodos, né, de ultrassom dos quadris disponíveis, quais são as principais evidências assim, sobre tais métodos e qual seria o melhor realmente para que nós utilizássemos no Brasil, na nossa cidade, para detecção da displasia? Eu acho que podia até... tem muito paciente que vem com essa dúvida, por que não um raio-x, né? Logo quando nasce ou um pouco depois, por que ultrassom, né? Eu acho que a ultrassonografia, ela tem um papel muito importante na criança pequena. É muito mais fácil de avaliar quando você consegue fazer um método bem feito, claro, porque é tudo cartilagem, né? A radiografia, ela tem seu papel maior em crianças a partir do 6º mês de vida. Dito isso, não é que seja impossível avaliar uma radiografia. Então, se você não tem a possibilidade de fazer uma ultrassonografia e você precisa diagnosticar essa criança, também a radiografia é uma coisa que pode ser feita. Então, não pode ser assim também, né? Nem tanto mar, nem tanto a terra. Acho que tem espaço para tudo, mas quando você pode escolher, sem dúvida nenhuma, a ultrassonografia é o gold standard, é o melhor exame nesse momento. Existem vários métodos,
Mas o método que é consenso nesse artigo, e o método que parece ser o mais aí sensível, específico, e que também que nos ajuda a entender o tratamento, é o método que é proposto por Graf. Então, lembrando que ele é um método que não só de uma avaliação estática, mas ele também é uma avaliação dinâmica desse quadril quando necessário. Uhum. Então, ele tem parte dele que faz a avaliação dinâmica. Só não faz em todos, porque se eu tenho um quadril normal, eu não preciso ver se ele é instável, porque ele não é. E se eu tenho um quadril muito alterado, ele obviamente já é instável. Eu também não preciso machucar mais esse quadril. Então, é por isso, ele só tem o dinâmico num pedaço do método por esse motivo. Mas o método gráfico. Mas o grande problema dessa questão da ultrassonografia, o grande questionamento desse screening é se a gente estaria sobretratando essa criança. Esse é o ponto crucial. Será que se eu fizesse ultrassom nesse monte de crianças, mesmo que são pélvicas ou história familiar ou isso, será que tem tanto risco assim de eu tratar demais? O que vocês sentem assim? Vocês confiam nesse método? Vocês acham que isso dá para discernir? Isso tem até subsídio, né, na literatura, até revisões sistemáticas recentes, foram duas lançadas comparando os métodos de screening, né? Só para deixar bem claro, a gente tem 3 métodos de screening, basicamente, para displasia do quadril, que seria o screening clínico, que é só o exame físico, o screening seletivo, que é um screening baseado nas alterações do exame físico e ou fatores de risco, e o screening universal, que seria ultrassonografar todas as crianças que nascem nos países. Então, o que as revisões sistemáticas mostram é que realmente existe uma taxa de diagnóstico maior no screening universal e de tratamento maior no screening universal. Então, isso é um fato, obviamente. A grande questão que eu acho que a gente deveria discutir é qual o risco imenso que esse tratamento pode trazer. Então, tudo bem, eu posso diagnosticar mais e, eventualmente, tratar casos que poderiam ter uma evolução natural que levasse à normalidade. Contudo, o tratamento que eu estou propondo não é operar os 2 quadris da criança, deixar ela 10 dias internada. É colocar uma órtese que vai ficar durante um período, na grande maioria das vezes, de 6 a 8 semanas, nas displasias estáveis, né, que seriam as grandes beneficiadas, né, do screening ultrassonográfico. Então, não há riscos excessivos, né, de você ter um pouco de overtreatment para tentar diminuir um pouco a taxa de detecções tardias, né? Essa é a minha visão sobre esse assunto. Eu concordo, eu acho que é um tratamento que não é um tratamento custoso do lado emocional, até em questão econômica, né, assim, para o paciente. Então, um overtreatment eu acho que não teria problema, não é uma coisa que vai diminuir o desenvolvimento neuromotor da criança. Tem alguns artigos até que hoje em dia já falam que às vezes um GRAF 2A pode ser que gere alguma displasia residual, um 2B, uma displasia residual quando for um pouco mais adolescente. Então, por que não tratar esse paciente, né? Talvez, para esperar lá na frente, na adolescência, e às vezes ter uma displasia residual. Então, talvez um tratamento um pouco, não agressivo, mas um tratamento desses pacientes, talvez seja uma indicação boa, né? Exato. Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu acho assim, sem dúvida nenhuma, quanto mais ultrassonografia você fizer, mais pacientes você vai tratar. Uma doença que até existe uma chance de alguma melhora espontânea, a questão é que nós não sabemos quem vai melhorar. Esse é o ponto-chave. Mas o que eu entendo é que esses dados que falam das complicações desse tratamento são dados muito antigos. Uhum. E que se a gente colocar qualquer uma das órteses que são utilizadas nessa fase, e em especial o Pavlik, né, que é a mais universal, mais utilizada, da forma correta, a chance de você ter uma complicação, como por exemplo uma necrose vascular, e esse é toda a questão do rastreamento, né, de falar que você pode ter isso, nossa, eu imagino que beira zero, porque é uma questão mais de você conseguir posicionar bem uma órtese. E os casos que evoluem com necrose ou com complicações, geralmente são casos que já eram muito graves, não vão estar dentro desses casos que você comentou, que se beneficiam desse screening universal, vamos dizer. Então, eu não sinto que esse seja um grande risco nessa doença. Porque talvez se a gente acompanhar também esse paciente depois, mais para frente, antes dos 6 meses ainda, a gente vê que era mesmo um caso de displasia de quadril, a taxa de sucesso do Pavlik vai diminuindo, né, com o tempo. Então, o interessante é tratar o quanto antes, né? Não chegar próximo de 6 meses, né? Esse é um ponto super interessante. A gente considera que
O desenvolvimento acetabular, ele vai ter uma progressão geométrica, ele é muito importante entre a sexta e a 12ª semana de vida. Então, esse é o melhor momento para você tratar. E quando nós falamos de displasia, 3 meses de vida, teoricamente, é diagnóstico tardio. Então, olha como toda essa fase é sensível, né? Como essa fase é importante para a gente pensar. E é verdade. E sendo um problema de saúde pública, no mínimo o que a gente pode dizer aqui com 100% de certeza é que algo precisa mudar, né? A gente não está aqui traçando diretrizes, né, para screening, etc. Mas algo precisa mudar, que realmente as detecções tardias ainda são muito frequentes. Eu acho que vai muito realmente nessa da conscientização, não só dos ortopedistas, mas principalmente dos outros profissionais que são envolvidos com a gestação e com o cuidado de crianças logo após o nascimento, né, de bebês. Então, acho que essa é a mensagem principal, né, que a gente tem hoje aqui nesse Bondcast para quem está assistindo a gente, né? Então, Su, talvez você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tá Ok. essa mensagem mesmo. Eu acho que a mensagem principal aqui para você que é ortopedista, fisioterapeuta, ou enfim, qualquer tipo de profissional de saúde que esteja nos vendo, você conscientizar os seus colegas, ginecologistas, pediatras, radiologistas que fazem ultrassom pré-natal, ou mesmo aqueles que fazem os exames de imagem, a prestarem atenção nesses tipos de alteração. Porque muitas vezes você pode sugerir um exame ao ortopedista, você pode sugerir o exame ao pediatra, você pode fazer um encaminhamento ao colega ortopedista pediátrico. E a gente acredita que isso realmente pode ser uma das formas da gente mudar a história natural da doença, principalmente para quem atua, né, nos serviços públicos de saúde aqui no Brasil. Isso aí. Acho que é isso. É sempre conscientizar, igual o Luiz Renato falou, que é uma doença que quando a gente consegue ter o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar de uma maneira bem tranquila, né, com uso de suspensório, de alguma órtese, e que se diagnosticada mais tardiamente vira uma das maiores cirurgias que a gente tem na ortopedia pediátrica, né? Então, o diagnóstico precoce é essencial para a displasia de quadril. Bom, então fica aqui a dica desse artigo, que tem mais um monte de coisas de consenso que são bem interessantes. E até o próximo Bondcast. Um abraço. Um abraço, até mais.